E aí, pessoal? Se preparem, porque hoje vamos dar uma olhada no PHP 8.5, uma atualização que promete de verdade mudar o jeito que a gente escreve código. Se a ideia é ter aplicações mais limpas, rápidas e seguras, essa versão aqui é um salto e tanto. Sabe aquele código que parece um ninho de mafagafos? Um monte de função dentro da outra, cheia de parênteses, que a gente tem que ler de dentro para fora para entender? Pois é, o PHP 8.5 chegou para acabar com essa dor de cabeça e com uma solução muito, mas muito elegante. Vamos ver qual é. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como deixar o código mais limpo e expressivo com a nova sintaxe. Depois, a gente explora umas ferramentas que vão acelerar nosso trabalho e aumentar a segurança. Em seguida, vamos ver como construir aplicações mais robustas e, por fim, a gente junta tudo isso num exemplo prático para ver a mágica acontecer. Ok, vamos começar direto no ponto. Aquele tal código Enigma. Afinal, clareza é tudo num bom projeto, né? E o PHP 8.5 trouxe umas novidades que vão transformar o jeito que a gente lê e escreve a lógica no dia a dia. E a grande estrela dessa transformação toda é o operador pipe. Pensa nele como uma esteira de produção. Um valor entra, passa pela primeira função, o resultado já cai na segunda, depois na terceira e assim por diante. É uma virada de chave, sabe? A gente para de ler aquele código todo alinhado e passa a ter um fluxo lógico, de cima para baixo. E aqui a gente vê a diferença na prática. Olha só o lado esquerdo do jeito antigo. Dá até um nó no cérebro para ler de dentro para fora, não dá? Agora, olha o lado direito com o operador pipe. A lógica fica cristalina. Pega o título, passa pelo trim, o resultado passa pelo str replace e, por fim, pelo str lower. O fluxo de dados é reto, intuitivo, bem mais fácil de entender e até de debugar. Então, o ponto principal é esse. O código não fica só mais bonito, ele fica fundamentalmente mais fácil de entender e de dar manutenção. Isso acaba nos incentivando a adotar um estilo de programação mais funcional, que é uma tendência forte hoje em dia por um bom motivo. Ajuda a escrever um código mais previsível e com menos bugs. Agora, vamos falar de imutabilidade, um conceito super importante para criar aplicações mais seguras. O Clone With é uma ferramenta nova que permite criar uma cópia de um objeto, mas já alterando algumas propriedades no meio do caminho. Tudo em uma linha só. Chega de clonar e depois ficar setando valor por valor. Olha só esse exemplo com a classe usuário, que é read-only, ou seja, imutável. Digamos que a gente precise criar uma versão da Ana com 30 anos, só para um cálculo, sem alterar o objeto original. Em vez de quebrar a imutabilidade, a gente simplesmente usa o clone with para gerar um novo objeto, o $cert2, já com a idade certa. É limpo, é seguro e deixa a intenção do código super clara. Mudando de assunto, vamos para a nossa segunda parte. Como o PHP 8.5 ajuda a gente a ser mais produtivo e a escrever um código que dá menos problema. São aquelas pequenas melhorias que, no fim das contas, fazem uma baita diferença na nossa qualidade de vida. Pensa aí quantas vezes por dia a gente precisa pegar o primeiro ou o último item de um array. É uma tarefa super comum e que agora ficou bem mais simples e principalmente mais segura. O mais legal aqui não é só o nome da função ter ficado mais óbvio. O problema é que as funções antigas, reset e end, eram meio perigosas. Elas mexiam no ponteiro interno do array. Se tivesse um forete rodando nesse mesmo array em outro lugar, pronto, era receita para o desastre. Agora, com array first e array last, a gente só pega o valor sem alterar o array. Adeus efeitos colaterais. Agora, uma ferramenta de segurança que é fantástica, o atributo noDiscard. Sabe aquelas funções que fazem um cálculo super importante ou retornam um status que nunca pode ser ignorado? Esse atributo serve exatamente para garantir que ninguém vai esquecer de usar o resultado dela. E o exemplo deixa tudo claro. A gente anota a função calcular com o noDiscard. Se alguém chamar a função e não guardar o resultado numa variável, o PHP vai dar um aviso. Isso é sensacional para evitar bugs silenciosos, onde a gente acha que uma coisa aconteceu, mas o resultado foi pro lixo, causando problemas mais para frente. E para fechar essa parte, duas melhorias rápidas. Agora, erros fatais já mostram o backtrace completo automaticamente, o que economiza um tempo danado na hora de achar a raiz do problema. E para quem usa muito a linha de comando, a nova flag wn-ini-diff é uma mão na roda para ver rapidinho só as configurações que foram alteradas no ambiente. Beleza, agora vamos para o nosso terceiro tópico. PHP 8.5 não é só sobre código bonito. É também sobre construir sistemas mais parrudos, mais confiáveis.
Coisa de aplicação profissional mesmo, com APIs nativas e mais flexibilidade. Vamos ser honestos, manipular URLs na mão é pedir para ter dor de cabeça. Um caractere especial no lugar errado e tudo quebra. Para resolver isso de uma vez por todas, o PHP 8.5 agora tem uma extensão nativa para lidar com URLs, seguindo os padrões da indústria. Chega de reinventar a roda. Ou seja, em vez de usar parse URL e ter que lidar com aquele array que a gente nunca sabe se tem a chave que a gente precisa, agora temos uma API orientada a objetos, muito mais robusta, como a gente vê aí para pegar o host, é só chamar o método. Simples, seguro e bem menos propenso a erros. E essa novidade aqui abre um mundo de possibilidades. Agora dá para usar funções anônimas, as closures, dentro de constantes de classe. Basicamente, a gente pode ter um comportamento como se fosse uma constante, e não só um valor estático. E imagina uma classe de configuração em que a constante não é só um valor, mas a própria função. Nesse exemplo, config.cont formatar é uma closure que formata a string. Isso permite encapsular o comportamento junto com a configuração, deixando o código muito mais organizado e poderoso. É bem melhor do que ter um monte de função auxiliar espalhada pelo projeto. Certo. A gente viu um monte de recurso legal de forma isolada. Que tal agora a gente juntar tudo num exemplo prático? Vamos ver como essas novidades conversam entre si e mostram o verdadeiro poder do PHP 8.5. A missão é a seguinte: pegar o primeiro nome de um array, limpar e formatar. Usando o operador pipe, a coisa vira uma receita de bolo. Começa com o array, passa pelo array first para pegar o primeiro nome, o resultado vai para o trim para tirar os espaços, e o que sair daí vai para o string uppercase. O que será que resulta disso? E aí está, Ana Silva, certinho. Esse exemplo, mesmo simples, mostra o poder de combinar os recursos. O código se torna uma representação direta do nosso raciocínio, passo a passo, de um jeito limpo, funcional e, o mais importante, super fácil de ler. Então, resumindo a ópera, por que atualizar para o PHP 8.5? Para escrever um código mais moderno e legível com Pipe Operator, para lidar com objetos de forma mais segura com Clone With, para evitar bugs com NoDiscard e as ferramentas de debug, e para construir aplicações mais sólidas com APIs como a de URI. É, sem dúvida, um salto de qualidade. E para a gente fechar, fica aí a reflexão. De tudo isso que vimos hoje, qual dessas novidades tem mais potencial para mudar o jeito como os projetos são feitos? Aquele operador pipe é bem tentador, não é? Mas a resposta, claro, vai depender de cada um. O fato é que o futuro do PHP parece ser cada vez mais expressivo, seguro e produtivo.